Espaço Empreender, a voz de quem contribui com o desenvolvimento de nossa cidade. Emprego, oportunidades, negócios e um pouco da história de nossos empreendedores. Espaço Empreender, aqui na Tirol FM. Muito bom dia a todos. Está começando mais uma edição pela Rádio Tirol do nosso programa Espaço Empreender, aqui no 87.5, na manhã deste sábado. Desde já agradecemos a sua audiência, a sua companhia. E no dia de hoje nós temos mais um convidado especial aqui nas ondas da Mais o Vale. Nós vamos conversar com Carlos Haas, ele que é diretor da escola Reinaldo Afonso Augustin já há 2 anos e vai contribuir com a gente um pouquinho sobre a sua história, como é que foi ao longo da sua vida, todos os fatos e as curiosidades que ele possa nos trazer e como foi a sua formação ao longo do tempo. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a presença do Carlos. Eu sei da agenda corrida, Carlos, e sei que hoje em dia, com todas as funções, principalmente que exerce um diretor, é difícil ter um espaço, né? Um tempinho hábil na sua agenda. Afinal de contas, a gente sabe desse compromisso enorme que você tem. Agradecendo sua presença na manhã de hoje, muito obrigado pela sua participação. Bom dia. Bom dia, Dinho. Bom dia aos ouvintes da Rádio Tirol. Obrigado pelo convite. É um espaço que a gente pode aproveitar para colocar algumas coisas que a gente sente, a gente quer e gosta de fazer dentro da área que eu trabalho, que hoje é na educação. Bom, Carlos, você é natural de onde? A sua família é natural de onde? Eu sou natural de Arroio do Meio, que é um município do lado de Lajeado, no Vale do Taquari. Na verdade, bem no interior, no primeiro distrito, cujo nome é Forqueta. A linha Forqueta? Não é linha, mas é Forqueta. Na Forqueta. Forqueta. Já estive lá na localidade, já eu conheço tanto a Forqueta quanto a linha Forqueta também. Município de Arroio do Meio, que aliás, muito semelhante ao município de Teutônia, né? Uma tradição alemã bastante forte na região lá do município. Você passou a sua infância no interior, mais colônia? Como é que era na sua época de infância? Como é que foi? Na verdade, eu fiquei sim na colônia durante alguns anos, mas no começo eu tive o privilégio, quando eu cheguei na então 6ª série, de poder tido a chance de estudar no internato. E na época foi o internato de padre, o seminário, né, em Arroio do Meio mesmo e depois em Santa Cruz. Então cedo eu saí de casa, mas até que a gente chegou, somos sim originários da roça, originários do interior, e todas as coisas que se faz no interior a gente aprendeu a fazer sim. E como é que foi essa oportunidade que surgiu? Alguém conseguiu para você essa vaga? Ou foi indicação? Ou a família foi atrás? Como é que foi naquela época? Não, nos anos 70 isso era até muito divulgado. Eu sou católico, né? E assim, os padres vinham pro interior e faziam assim o recrutamento de jovens e de adolescentes, até crianças, né, para trazê-los para o seminário, e nós tivemos essa felicidade também de sermos chamados. Aliás, eu diria uma das coisas que eu não me arrependo de ter feito, ter estudado no seminário, e caiu no nosso colo isso também, e acabou convencendo meus pais, eu gostei e fui. E não teve aquela situação, ficar num internato, eu imagino, longe naquela época, até a locomoção deveria ser um pouco mais complicada. Estudou em Santa Cruz, né? A família não teve aquele negócio da saudade, né? Olha, quem sabe tu volta, vamos tentar outro jeito, ou teve apoio desde o começo e foi assim até o final? Apoio a gente teve, até porque eu sou o segundo mais novo da família e já os meus irmãos me antecederam nesses estudos, então os mais velhos, os primeiros, né, eles tinham até então estudado no seminário de São Salvador, aqui na região São Salvador do Sul, e um outro meu irmão também já estava no seminário, então para mim foi meio que uma emenda, né? Mas o dizer se isso era longe ou perto, isso independia. Se fosse a 2 quilômetros de casa, não tinha as ligações telefônicas, não tinha internet, não tinha nada disso. Então isto de qualquer maneira era longe, independente se fosse 2 ou 10 quilômetros, era longe. Saudades, você me perguntou, saudades a gente tinha sim, mas como nós éramos meio, eu diria assim, meio criados a
a pau e corda no interior, então a gente se acostumou desde cedo a se virar na vida, né? Tem coisas interessantes que eu poderia aqui contar, que no meu tempo de estudo a gente fez, em outros termos até de brincadeira, até para sobreviver, né? E a segunda parte, que foi depois no ensino médio, né? Na época se chamava segundo grau, daí sim, aí eu fui para Santa Cruz, mas daí a gente já tinha um pouquinho mais de idade, já estávamos com 15 aninhos, né? 15, 16, 17, daí estudei no seminário de Santa Cruz. Como é que surgiu essa vontade de... Você é formado em letras, né, Carlos? Como é que surgiu essa vontade de se tornar um professor? Foi desde aquela época ou isso veio pós? Olha, isso veio pós estudo seminarístico. A minha história nesse sentido até ela é meio empurrada, vamos dizer assim, empurrada é o termo que me foge agora assim, mas alguém me disse, Carlos, faz isso para tu poder chegar a um determinado lugar. Quando eu saí do seminário, isso era em 1984, eu entrei em 79, eu tinha terminado o tal do segundo grau, daí eu vim para casa e na época eu não tinha perspectiva nenhuma de continuar estudando. E aí eu parei na roça, comecei a trabalhar com os bichos, com vaca, lá com meu pai. E lá pelas tantas a minha irmã, que já era professora, me deu uns cagaços, com perdão da palavra, me deu uns... Chega pra lá, cara, tu quer ficar na roça o resto da vida, tu vai estudar não sei o quê. Daí ela meio que me empurrou na faculdade. E aí acabei fazendo vestibular, não tinha problema nenhum, passei logo. E aí eu fui fazer faculdade de férias em Santa Cruz de novo. Daí passei mais 5 anos em Santa Cruz. Como é que foi esse começo lecionando? Naquela época, acredito, se for fazer um comparativo com os dias atuais, deveria ser um pouco diferente do que nós estamos vendo hoje. Mas como é que era naquela época, os primeiros passos lecionando? Como é que foram para você? Eu, na verdade, eu estava no interior lá e lá tinha uma escola particular, né? O nome era Abreu Lima. Hoje é Escola Municipal. Mudou o nome. E escola particular, então, contratava professores à sua própria vontade. E tu não poderia começar se tu fosse qualquer um, né? Não estou dizendo que não poderia contratar, mas aí eles fizeram um esforço porque eles queriam que eu trabalhasse. Claro, com a ajuda da minha irmã, ela sempre dizia, Carlos, começa a trabalhar, daí eles me procuraram. E eu me lembro muito bem, assim, que teve algumas pessoas contra e outras a favor, mas no fim acabaram me pegando. Eu comecei a trabalhar e me dei muito bem. Tanto é que eu estou hoje ainda lá. Depois de tantos anos ainda estou lá, mas claro, depois via concurso público eu continuei estudando. Eu estou assim, aliás, trabalhando lá. E na época era uma escola particular, mas o município já ajudava um pouquinho. Ele repassava subvenções para as escolas e aí nossos salários eram meio que custeados pelo próprio município. Então tinha mais esse agravante. Além de você ter que dar o ar da graça para a diretoria na época da comunidade, o município também tinha que te querer. Então eu acho que eu contei um pouquinho com a sorte, eu consegui, aí eles me botaram lá na escola e com isso eu comecei a trabalhar como professor e eu comecei a estudar também. Você disse que tem uma irmã que é professora também, né? Aliás, não são uma, duas. Duas? São quantos irmãos no total? Nós éramos em 8, hoje somos 6. E quantos são professores só? As duas são professoras também? As irmãs são professoras e ambas foram diretoras de escola. Uma naquela própria escola eu comecei e a outra foi diretora de escola, olha o paradoxo, lá em Cuiabá. Nossa. Lá no Mato Grosso. Ela saiu daqui e foi parar no Mato Grosso por circunstâncias dela, da vida, e acabou sendo diretora de escola pública também, aonde eu estou hoje. Então ela ficou 22 anos na direção da escola. E um outro meu irmão que ia começar no magistério também acabou saindo, mas não vou dizer que ele não é professor, porque ele é hoje professor de música, mas ele não tem uma função de música, professor de música em escolas, e sim maestro de banda, maestro de corais e assim. Bom, você destacou 8 irmãos, imagino que em casa isso, lá no comecinho da infância, deveria ser, de certa forma, apesar das grandes dificuldades que poderiam enfrentar, alguma coisa bastante interessante, né? Quais as recordações que você tem daquela época? As principais recordações? Olha, a minha infância ela foi muito tranquila. Aliás, eu não sei, eu sou uma pessoa que não me lembro muito do que eu fiz na infância. Me lembro muito do que eu fiz depois dos 10, 12 anos para frente, mas lá pequenininho não me lembrava muito. Mas uma coisa que assim a gente tinha muita dificuldade, sim.
os pais não tinham, não eram abastados, trabalhavam no interior. Na época se engordava porco, se produzia leite, se produzia até ovos, né? Não que nem hoje em granjas, para poder fazer rancho. Isso funcionava, e quando nós fomos para o seminário, as dificuldades eram grandes. Por isso, a família em si, os pais, eles fizeram de tudo para pagar nossos estudos, né? E a gente acabou indo, né? Um influenciando o outro, né? Um irmão eu não cheguei a conhecer porque eu perdi ele meio cedo, né? Ele morreu com 3 anos, foi acometido por uma doença, e na época era muito ruim isso. Ele era mais velho que eu, meningite, e isso da noite pro dia ele acabou não resistindo e acabou falecendo, né? E o outro eu perdi mais tarde, depois em 98, inclusive aqui em Languiru. Por isso, em Teutônia, por isso eu tenho uma certa simpatia grande, não sei também, talvez por essas razões que eu vim trabalhar em Teutônia, não sei, e outras. Mas assim, a infância ela foi tranquila para nós, foi tranquila. Bom, quais além das dificuldades, Carlos, você ao longo desse período à frente dos alunos, como é que você foi se moldando com tantas mudanças? E eu falo da seguinte, de forma, como é que eu posso colocar? De ensino, porque as pessoas foram evoluindo, veio aí a tecnologia. Como é que os professores, principalmente você, foram se moldando a esse grande avanço que nós tivemos, principalmente nos últimos anos, né? Os últimos 10, 15 anos, nós tivemos grandes avanços, mas com os avanços também vieram, acho que, grandes dificuldades e grandes inversões de valores, né? Principalmente que a gente costuma a ver aí, principalmente nos noticiários. Você vê notícias de alunos afrontando professores. Quais as mudanças que você viu e como você enxerga isso até agora? Olha, a gente podia rolar várias coisas aqui, né? Às vezes eu discuto com minha irmã, que foi diretora, né? As mudanças que ocorreram, assim como você me faz a pergunta. Talvez a gente até reclama, eu acho que nós nascemos na época errada. Olha quanta coisa que nós tivemos que mudar, e mudar com o tempo. Por outro lado, nós podemos contar que nós tivemos as coisas mais pacatas, mais simples, mais extravagantes lá no início, e hoje nós estamos numa tecnologia louca que muitos que estão hoje, cito meus filhos, eles não vão aprender aquelas coisas que nós tínhamos lá atrás, né? Nessa última geração, nos últimos 15 anos, não vão aprender, mas nós tivemos essa chance. Então tem os dois lados, mas o dar aula, o estar na sala de aula com o aluno daquela época de hoje, logicamente que é diferente, e aliás muito diferente. Uma das coisas que se perdeu assim ao longo do tempo é aquilo que você falou, o respeito. Parece-me que o professor já não é mais aquela pessoa por quem o aluno detinha um tremendo respeito, detinha uma admiração. Ele apenas, muitas vezes, é mais um. Sobretudo quando você vai para as séries mais avançadas, aquelas de 9º ano para cima, 9º ano, ensino médio, coisa e tal. Aí eles parece que nivelam o professor dentro do mesmo patamar. Não se diz isso em relação aos pequenininhos, os pequenos nascendo nas séries iniciais. Eles ainda têm aquela pureza, aquela simplicidade, admiram o professor, gostam, dão um abraço, faz um monte de coisa, mas os maiores já não. Só que no meu tempo inicial eu também tinha isso com os grandes. Isso era bonito. Então eu poderia dizer assim, o que eu fiz durante esses meus anos de magistério? Eu fiz muita coisa. E uma das coisas que eu fiz durante 25 anos, praticamente, eu acho que eu falhei talvez 4 ou 5 anos que eu não fiz viagem de excursão em fim de ano com os meus alunos. Para onde? Para Santa Catarina, sobretudo para o Beto Carreiro. Aliás, o Beto Carreiro ele faleceu, né, o fundador, e ele fundou o Beto Carreiro em 1985. E a minha primeira excursão ao Beto Carreiro foi em 1989. Veja bem, eram 4 anos depois. Então toda a mudança, toda a evolução do próprio Parque Beto Carreiro eu conheci por causa dos meus alunos. E isso me gratifica. Aí a gente olha às vezes para a rua, alunos vêm perguntar, falam comigo, nós fomos ali, fomos aqui. Eu me sinto muito satisfeito por isso. Mas eu digo uma coisa, Edinho, sobre isto. Mas o porquê que tu consegue isto com um aluno? Eu digo nas minhas reuniões e falo com os meus colegas professores, o professor tem uma coisa que talvez as outras profissões você não tem.
Você lida diretamente com o intelecto do ser humano, com aquilo que ele pensa, com aquilo que ele sente. E se tu souber entrar nesta intimidade desse ser, você o conquista. E aí eu digo, olha, tem uma palavrinha muito simples para os alunos te quererem, te respeitar. É só tu querer eles, tu só tem que amar eles. Aí tu vai embora. Tu pode ter certeza que isso não dá errado. Sempre deu. Pois é, porque o professor, eu costumo dizer, né, pelo menos é o meu entendimento, que ele é responsável também, um grande responsável pela formação do caráter do indivíduo, né? Isso porque muitas vezes o aluno, ele passa mais tempo com o professor do que com o próprio pai, com a sua mãe, porque o pai trabalha o dia inteiro, a mãe também, se vem à noite, às vezes nem jantam mais junto, né? Chega em casa, o filho já está dormindo, enfim, e o professor, ele está lá dando educação e acompanhando esse crescimento dia a dia do aluno, e muitas vezes o professor, ele acaba conhecendo mais o aluno do que o próprio pai, né? Que são fatos que chegam a ser curiosos, mas que acontecem. E infelizmente tem pais que jogam toda a responsabilidade da criação do seu filho em cima do professor. Continua sendo assim, ou esse é um pensamento que eu posso estar equivocado? Não, tu não estás equivocado. Acho que tu estás até não exagerando, vamos dizer assim, porque hoje eu noto de que o aluno precisa mais do professor como ele precisava lá atrás, porque hoje tem muita coisa acontecendo que o pai sequer toma conhecimento. Eu poderia aqui citar, olha, N exemplos de como eu tenho vários seres que são alunos que me contam coisas que você não acredita, e com certeza eles não contam isso em casa. Por exemplo, eu não vou citar nome de ninguém aqui, porque eu não poderia preservar, mas coisas do tipo assim, ó, menina vem te mostrar um relacionamento que ela tem com uma menina que quer começar um relacionamento. Olha que isso é uma coisa discutida hoje na sociedade, já um pouco mais liberal, mas o fato de ser lésbica, em casa não contou para mim. Outro rapaz está saindo com um rapaz, a homossexualidade, fala para mim, mas em casa não sai. Outro vem me contar como é que ele apanhou por causa do efeito de droga. Outro vem me contar que ele estava preso, não sei o que, bababá, e gostaria de realizar um sonho, e chora com a gente. Então eu poderia dizer várias coisas, muitas, eu tenho N experiências, e isso é uma das coisas que gratifica muito. Isso é muito bom, porque tu sempre parece que tu tem um porquê de estar lá. E aí às vezes tu nem olha se o teu carro tá ruim, se tu não tem salário no fim do mês, se tu tá devendo aqui ali, aquela sensação de poder estar lá junto, ajudando os menores, isso te dá uma força tremenda. Imagina você, como deve ser quando você vê, por exemplo, um ex-aluno que se deu bem na vida, né, conquistou algumas situações, e você se deparar anos depois com aquela pessoa que sentou por muitas vezes na sua frente, lhe ouvindo, aprendendo com você. Imagina a sensação que você tem vê-lo tantos anos pós, e a realização profissional e pessoal que aquela pessoa teve. Como é que é quando essas pessoas voltam a falar com você, Carlos? Eu poderia dizer assim, é uma sensação quase que indescritível, né? Mas eu posso dizer assim que talvez não seja todos os professores pensem assim que nem eu. Talvez não, eu não sei. Mas eu sei que por essa experiência eu me sinto extremamente gratificado. E isso é o bom da vida, na função do magistério. Bacana. E como é que você entrou para a direção das escolas? Qual foi a primeira escola que você esteve à frente, Carlos? Bom, eu já tive vários convites, né? Talvez eu conquiste as pessoas, eu me dou bem, não sei. Mas quando eu comecei no estado, eu sei que eu tirei o primeiro lugar no concurso. Não foi na região, mas foi ali na Rua do Meio, aí fui o primeiro a ser chamado. Ok, me chamaram para o Colégio Estadual Guararapes. Só que na época, lá em Travesseiro, onde tem um colégio estadual, né, que é um município pequeno lá,
o professor na época, o professor Alcílio, ele era diretor da escola, aí ele nem deixou eu assumir em Arroio do Meio. Não, porque eu quero que o Carlos venha para cá, papapá. O que aconteceu? Eu cheguei lá, sequer fiz o estágio. Ele já logo me convidou para ser vice dele. Mas eu tinha uma experiência assim na outra escola particular, mas eu fiquei meio assim, eu assumi. E aí quando deu, a gente tinha no nosso plano de carreira, não sei se agora ainda tem, mas a gente pôde assumir as vice-direções, a direção, mesmo você estando em estágio, mas aí tinha que protelar o estágio, tinha que trancar ele e fazer depois, o que eu acho uma incoerência, né? Isso para mim não está certo, mas era assim, então eu fiz. Como é que tu vai efetivar alguém na direção se nem o estágio não terminou, vai terminar o estágio depois? Não tem lógica nenhuma isso, né? Vai aprender depois a dizer se o cara pode ou não pode. Então, na minha visão, está errado. Mas eu fiz assim, fui fazer o estágio depois. 3 ou 4 anos depois. Eu fiz o estágio meio nas coxas, como se diz, fiz rapidinho para poder me efetivar. Depois eu fui para concorrer na direção e me elegi diretor lá, 3 vezes. E agora você está à frente do colégio aqui em Canabarro, do Augustin, há 2 anos, isso? No início do ano passado, né? Mas isso também é uma situação meio peculiar e ela veio... Eu não tinha mais vontade de assumir nenhuma direção porque eu queria fazer outra coisa, Mas eu fiquei 2 anos trabalhando pouco, vou dizer assim pra ti, eu sempre trabalhei bastante, sempre correndo, trabalhei pouco, eu me senti mal. Eu pensei, eu tinha 40 horas. Eu me sinto uma pessoa inútil, eu estava ocioso e eu não conseguia, como eu sempre estava no agito, eu precisava voltar para o agito. Aí eu fui na terceira CRE, só que nesse meio tempo, antes disso aí, eu fui convidado para ser diretor da escola do Santo Antônio, lá em Estrela, que é uma escola particular, e eu na época eu neguei o convite porque eu estava no estado. Olha só, se nós compararmos o salário de colégio particular com o do estado, eu fiz um tremendo erro. Mas eu pensei, não, eu vou ficar no estado, eu tenho um concurso público, eu vou ficar e coisa e tal. Acabei ficando. Aí depois que eu passou essa fase lá de travesseiro, eu fui então, naqueles 2 anos, meio na ociosidade, eu sempre digo, fiquei mais solto. Um dia eu fui na CREA e disse, se vocês precisarem de um diretor numa escola por aí, pode me chamar, vou analisar, vamos ver. Aí no 2015 já tinha me convidado para assumir uma escola em Estrela. Fui lá olhar a escola, tudo mais. Eu pensei, não, isso aqui não é para mim, isso não vou assumir, eu nem vou relevar o nome da escola, mas eu não quis. Aí no ano seguinte, mas se vocês querem aproveitar o caso, se aproveita. Aí no ano seguinte, 2016, entrou na coordenadoria em Estrela, indicado pelo PDT, né? Aliás, eu sou filiado no PDT, para não deixar dúvida, aí daqui a pouco vão me perguntar a respeito. Aí entrou o ex-prefeito de Arroio do Meio, Paulo Bax, com quem eu fui secretário de Educação na época, em 1993. Ele virou coordenador e Teutônia tem uma escola que não tem diretor. Qual foi a minha surpresa? Me ligaram, Carlos, tu é o cara, tu vai ter que assumir não sei o quê. Aí eu fui para lá ver, me trouxeram para o Augustin, me mostraram a escola, meu Deus, eu fiquei meio apavorado, eu digo, meu, isso aqui tá demais. Só que daí a insistência foi tanta deles, da terceira coordenadoria, Carlos, tem que ser, assume, tem isso, tem pessoas que te apoiam, isso. E no fim eu acabei dizendo sim, mesmo sem conhecer tudo. Tu não tem como saber das coisas. E aí assumi. 2016. Esses 2 anos aí, quais os principais desafios que você teve, né? Gente, no primeiro pensamento e com o andar da carruagem, foi vendo que teria que fazer ou passar por algumas situações? Eu vou te dizer assim, Dinho, a escola pública, e aí vai uma interrogação muito grande para nós, professores, para a educação como um todo. Ela, ano que passa, ela cada vez cai mais a nossa imagem. É triste dizer isso. Nós, como professores, nós acabamos sendo cada vez menos prestigiados. Nós estamos sofrendo assim situações que parece que não tem valor a educação, né? Todo político que sobe no palanque sempre prioriza o termo educação, mas não se faz o que se diz. Infelizmente não. Eu tenho algumas sugestões, até já disse num outro espaço de rádio aqui, não foi na tua, acho que foi na outra, mas eu teria algumas sugestões e eu não ficaria só na crítica. Não adianta você criticar mas o que vamos fazer? Então dificuldades tem, e muitas. Eu vou te dizer assim, a falta de professores é uma, o tamanho da escola é outro, é muita gente, muita coisa para administrar,
pessoas assim que tem muitas licenças, licença saúde, licença gestante, licença de substituições, aposentadorias. Então no colégio grande, no pequeno não é tanto, então isso volta e meia cria uma desarticulação, volta e meia. Aí entra a pessoa, sai, vem outro, e toda vez isso gera um pequeno probleminha, né? Administrativo, mas ele tem que ser resolvido, mas ele aparece, não tem o que fazer. Carlos, além dessas dificuldades que você enfrentou, você deve ter várias alegrias, vários fatos, talvez você guarde bem firme na lembrança. Se tivesse que destacar um momento da sua vida, colocar esse foi talvez um grande momento da minha vida, qual você poderia trazer pra gente? Dentro da educação? Dentro da educação. Depois eu vou pedir até da questão pessoal, mas dentro do profissional você poderia destacar alguma situação específica? Olha, eu toda vez que eu assumi as escolas, então eu estou agora na minha terceira gestão de direção em escolas diferentes, eu sempre entro com o propósito de ajudar. E quero deixar, talvez seja até prepotência da minha parte, eu quero deixar minha marca. Mas eu não penso assim, deixar a minha marca, mas eu quero deixar uma coisa que possa ser dita assim, olha, aconteceu. Mesmo que isso não reverta nenhuma popularidade para mim, nenhuma honraria. Eu não gosto muito disso, mas eu gosto de deixar as coisas não pela metade. Eu vou citar Travesseiro, onde era a Escola Monsenhor Segre. Eu tenho conseguido lá fazer algumas coisas que a história não vai mais apagar, elas vão ficar lá para sempre. Na época, em 2003, foi instalado, mas a briga foi antes. Eles tanto a comunidade de Almajá para ter ensino médio lá, não tinha. E eu botei comigo 2, 3 coisas. Olha, eu quero cercar a escola, eu quero reformar a escola, eu quero fazer um ginásio, eu quero trazer o ensino médio. Não fiz tudo, mas o ensino médio eu trouxe. E foi de uma maneira bem assim, batalhada, discutida, brigada, no bom sentido, mas veio o ensino médio. Então, uma das alegrias na educação. 2013 instalou-se o ensino médio em Travesseiro. Fizemos uma grande festa, fizemos um trabalho bonito, mas está lá. Nunca mais vai deixar de ter ensino médio, a não ser que feche uma escola um dia, mas creio que não, porque depois que Travesseiro emancipou, virou município, eles vão preservar aquilo. Quem foi? Não sei, mas o Carlos estava na direção. Aqui no Augustin, a mesma coisa. Eu disse assim, ó, depois que eu entrei na escola, eu disse pro coordenador Paulo, na época, ó, Paulo, vamos fazer alguma coisa, porque se é para ir lá para fazer feijão e arroz, isso todo mundo faz. Todo mundo pode fazer. Primeiro lugar, é um desafio você pegar uma escola tão grande, ela estava meio desarticulada, tinha alguns problemas mais de relações internas, mas a pouco a gente corrige isso pouco a pouco. Claro, eu não estou dizendo que está tudo corrigido, antes pelo contrário, mas eu quero também fazer alguma coisa. Não dizer, Carlos, eu vou te ajudar, e está em vias de vocês ganharem o tal da cancha coberta lá, a quadra esportiva. Tanto é que no dia 6 de outubro nós inauguramos, agora próximo passado. Eu disse, não, daí eu encaro, vamos lá, vamos resolver isso para a comunidade. E não deu outra. Nesse 1 ano e meio de trabalho intenso, nós fizemos uma série de coisas, conseguimos, e aí tem, lógico, se eu citar as pessoas que se envolveram, são no mínimo 30, 40, que eu teria que citar o nome delas, aí para não cometer nenhuma injustiça, eu só agradeço a isso. Mas a quadra esportiva está lá. Então daqui a pouco vai ter os filhos do Dinho, os filhos do fulano, do ciclano, vão estar lá estudando, a cancha está lá. Aí quando aconteceu, o Carlos estava na direção. Isso me alegra. Quer dizer, mas eu tenho outros projetos dentro disto aí. Se me derem tempo, eu faço. Se não der, paciência, vou fazer o quê? E pessoalmente, Carlos, qual o momento você poderia destacar pra gente da sua vida? Profissionalmente, pessoalmente, tem N situações, Adinho. Também tenho N situações, porque eu já trabalhei em várias frentes, em vários lugares, e eu sempre digo assim, talvez eu nem tenha me achado na vida, porque eu já fui caminhoneiro, já fui colono, já fui músico, fui professor, fui diretor, eu já fiz N coisas. E ainda talvez eu não encontrei já fui político,
já fui secretário, ainda não achei o que eu talvez me realizasse como um todo, mas eu tenho coisas assim muito bonitas, com certeza. Tão logo que eu saí do seminário, eu consegui montar uma banda, eu e meu irmão. Aliás, o meu irmão hoje, ele, fazer um parênteses, né, ele está organizando bandas e corais, né, por influência da música, né? Então nós tivemos 15 anos de baile, tocamos, fizemos. Como é que era o nome da banda de vocês? No começo era Halley e depois era Status. Era uma banda muito boa e a gente estava assim no auge, começando a começar a ficar bom a coisa mesmo, aí nós paramos por razões bobas, mas que são do ramo. Por exemplo, o Dinho era um baita de um guitarrista, aí vinha a banda lá que oferecia uns troca a mais para ele sair fora, levava embora. Aquela coisa que nem acontece hoje no futebol. Um novo músico, tem que passar todo o repertório novamente. E aí dá os problemas. Eu tinha ônibus, eu dirigia ônibus, eu tinha tudo. Aliás, eu, na música, uma coisa que me alegra, e isso não é bobagem, isso é fato. Hoje se fala muito do Teixeirinha, eu sou admirador dele. Aquela música do Querência Amada, isso virou um hino gaúcho, mas isso não faz tanto tempo assim. E eu sei que eu lancei essa música nos bailes. Eu disse pro meu irmão, nós vamos cantar umas músicas diferentes. Eu lancei o Querência Amada do Teixeirinha, umas trovas, eu e a minha mulher, a minha ex, cantávamos e fomos lançando. E lá pelas tantas, as bandas na região, todo mundo começou a tocar Querência Amada, né? E foi virando um hino. E hoje, se tu vai num baile por aí, qualquer conjunto, Querência Amada, eles tocam. É interessante isso. Aí eu tenho a agradecer ao grande músico do Barbarella, o Ivo Spoa, né? Ele me ensinou muito. Hoje eles... Você tocava qual instrumento? Eu toquei, na verdade, 4, 5. Depois eu, de novo, não me especializei em nenhum. Acabei sendo o pau para toda a obra. Eu tocava... No começo eu toquei saxofone. E o mi bemol, ainda pequenininho. Depois toquei guitarra, contrabaixo. Depois, no fim, eu fui pro sopro. O trompete. E ajudei a cantar também. Então, ajudei no teclado um pouquinho, mas nada assim de... Foi uma coisa muito boa. Eu pergunto isso, Carlos, porque eu também, por um período da minha vida, eu me dediquei à música, né? Eu fui baterista e lembro muito bem na época dos bailes, embora eu seja mais novo, mas comecei muito cedo na música e a questão até dos bailes naquela época eram muito gratificantes para o músico que chegava no local. Ele era considerado, realmente era um grande artista, né? Se era. Se chegava no local, eu me lembro que não existia CD ou qualquer coisa desse tipo, e os poucos cartazes das bandas que tinham, muitas vezes o músico dava autógrafo, né, para aquelas pessoas. Então eu faço essa pergunta, essa curiosidade. Bom, Carlos, infelizmente o nosso tempo ele acaba sendo curto. Eu sei que nós teríamos tempo aí para conversar sobre diversos assuntos, mas eu gostaria de agradecer a sua presença na manhã de hoje. Obrigado pelo tempo disponível e por compartilhar pelo menos um pouquinho do que foi a sua vida, do que você passou ao longo de alguns anos, e agradecendo demais a sua participação aqui na Rádio Tirol. A gente ficou muito contente com a sua presença. Valeu, eu agradeço também o espaço, mas se tu me permites ainda meio minuto. Com certeza, pode. Quando eu falei da música, e aí tem uma solução para a educação, e eu acho que isso tem que ficar registrado. Mas que saídas você tem na educação? Olha aqui, eu tenho lido bastante, muita coisa de livro positivo e autores interessantes americanos, e uma das coisas que eles dizem, em sua grande maioria, que a música... Qualquer pessoa deveria pelo menos aprender a tocar um instrumento, tanto faz qual é o instrumento. E esta seria uma das saídas. Assim como eu sou da área de português, inglês, eu sou formado em letras, então eu dou português no 5º ano, no 8º, sei lá. Eu dou religiosamente durante a semana minhas 4 aulas de português, o de matemática dá 3. Deveria sim na escola também ter religiosamente aulas de música, mas para todo mundo. E que isso fosse também uma matéria de competência da escola. Isso tinha que acontecer. E ali está uma saída. Porque é melhor você levar o ser humano a interagir com a sua arte, com a música, com essas coisas, do que deixar ele solto e fazer outras coisas. Aí nós podemos ampliar nossa discussão muito grande, mas ali temos uma saída. De qualquer maneira, Dinho, muito obrigado. Eu também agradeço e faço votos que as coisas evoluam da melhor forma possível, e no fundo agradecer também a Deus que a gente
não deixa de ser também ser guiado por alguém. Eu acho que as coisas não acontecem por acaso. Então eu estou aqui tranquilo, de mãos abertas, coração aberto, não tenho nenhum receio em ter agora, nem me arrependo de ter vindo aqui na escola do Augustin. Vou fazer o que dá para fazer, o que dá para fazer de melhor, e que se possa mais depois os alunos falarem da gente, foi bom enquanto ele estava lá. Mas também não quero com isso comparar com ninguém, né? O outro foi melhor ou pior, não, eu quero fazer a minha parte. Tá bom, muito obrigado. Obrigado pela sua participação. Portanto, na manhã de hoje nós conversamos com o Carlos Haas, ele que é diretor da Escola Reinaldo Afonso Augustin, do bairro Canabarro, já há 2 anos, e compartilhou com a gente um pouquinho da sua vida, um pouquinho da sua história. O Espaço Empreender retorna no próximo sábado, às 11h30. A todos um bom dia, bom sábado, um bom final de semana. Esse foi mais um Espaço Empreender, valorizando quem faz o dia a dia da nossa comunidade. Espaço Empreender retorna no próximo sábado, aqui na Tirol FM, a mais do Vale.